Arqueólogos iniciaram uma grande nova escavação na cidade romana de Pompeia. Ela foi destruída há quase 2000 anos após a erupção do Monte Vesúvio. E se o maior segredo de Pompeia não estivesse enterrado nas cinzas, mas sim selado sob elas, no início de 2025 arqueólogos descobriram uma cripta que ninguém deveria ter encontrado. Este é o pequeno quarto perto do estábulo, e você pode ver como é apertado. Imaginamos que haja muita riqueza nessas vilas suburbanas. Contendo pergaminhos que distorcem campos magnéticos, um homem sem cinzas nos pulmões e um alinhamento cósmico previsto para as próximas décadas. Mas o que encontraram atrás da porta de basalto abalou até os cientistas mais experientes. Você vai querer ver o que esse cofre escondia e por que ele pode ter estado à nossa espera? O cofre que ninguém deveria encontrar. Durante séculos, Pompeia foi uma cápsula do tempo assombrosa congelada em cinzas, mas sussurrando segredos através de paredes em ruínas e corpos moldados em gesso. No início de 2025, arqueólogos que trabalhavam perto do portão Nola se depararam com uma anomalia de radar que desafiava todos os mapas conhecidos da cidade. Sob uma vila já escavada, um radar de penetração no solo detectou uma cavidade perfeitamente retangular, selada sob detritos vulcânicos endurecidos. O que eles descobriram em seguida deixou até os especialistas mais experientes perplexos. Uma câmara subterrânea, escondida intocada desde a erupção do Monte Vesúvio há quase 2000 anos. Não se tratava de uma câmara funerária, nem de um depósito. Era algo completamente diferente. O teto abobadado ainda estava intacto. O chão tinha um mosaico preto e branco com estranhos padrões concêntricos nunca antes vistos em casas romanas. Mas o verdadeiro choque veio quando arrombaram a porta selada com pedra. Lá dentro, dezenas de baús de madeira carbonizados, mas preservados, estavam dispostos em semicírculo ao redor de um pedestal contendo o que parecia ser uma esfera de bronze. Os primeiros testes revelaram que a esfera era um planetário mecânico, um antigo modelo mecânico do sistema solar, fabricado com uma precisão surpreendente. A representação não mostrava 5, mas 8 planetas. Só esse detalhe deixou os estudiosos em polvorosa. Plutão estava ausente, mas Urano e Netuno, que só foram oficialmente descobertos nos séculos XVIII e XIX, estavam incluídos. Como ainda mais perturbadora, era uma inscrição na base do planetário em Osco, uma língua que praticamente havia desaparecido na época da destruição de Pompeia. Traduzida livremente dizia: "Os observadores da chama conhecem o movimento do céu." Enquanto alguns descartavam isso como um disparate esotérico, outros apontavam semelhanças inquietantes com os antigos sacerdotes astrônomos babilônicos que acreditavam que a chama dos deuses se movia em ciclos pelos céus, uma referência primitiva ao movimento planetário. Mas é aqui que as coisas ficam bizarras. Embutidas nas paredes havia placas de bronze, cada uma gravada com uma sequência de mapas estelares e eclipses lunares. Astrônomos da Universidade de Nápoles usaram um software de simulação para traçar os padrões celestes e, surpreendentemente, uma das placas mostrava um alinhamento solar que só ocorreria no ano de 2043. O alinhamento era real, mas como alguém em 79 de DEA pôde prevê-lo, algumas teorias sugerem que o cofre era o local de encontro secreto de uma seita científica de elite que operava fora das normas religiosas romanas, possivelmente até mesmo perseguida por possuir conhecimento proibido. Essa ideia ganhou força depois que pesquisadores descobriram um rolo de papiro revestido em um dos cofres. A tinta era feita de cinábrio raro, misturado com flocos de ouro, e a estranha taquigrafia do rolo parecia descrever a medição do tempo com base em algo chamado deriva sideral, um termo que somente a astrofísica moderna define com precisão. Enquanto os conservadores trabalham cuidadosamente para desenrolar os pergaminhos restantes, as especulações continuam a crescer.
Seria este o último espaço secreto da cripta de Pompeia, um centro de estudos científicos disfarçado de aposento de uma vila, ou algo ainda mais antigo que a própria cidade, reaproveitado por aqueles que temiam que ela fosse apagada? Até o momento, tudo o que se sabe é o seguinte: alguém se esforçou ao máximo para esconder este cômodo da história e quase conseguiu, até que os pergaminhos finalmente vieram à luz. Os pergaminhos proibidos, no Cifra da Chama. Após a cuidadosa extração dos baús enegrecidos, os conservadores descobriram mais de 30 rolos de papiro, alguns selados em tubos de cobre, outros soltos, mas milagrosamente preservados devido ao isolamento hermético da sala e à sua orientação afastada da onda térmica da erupção. Ao contrário dos pergaminhos carbonizados em Herculano. Estes não estavam fundidos em blocos de carbono. Em vez disso, apresentavam uma estranha resistência à decomposição. Análises iniciais da tinta revelaram que os escribas usavam uma rara mistura de ferro gálico e óxido de chumbo, compostos metálicos que se mostraram ligeiramente magnéticos. Esse detalhe poderia ter passado despercebido não fosse uma reviravolta surpreendente. Quando um pergaminho foi colocado perto de um aparelho de ressonância magnética de alta potência no laboratório de conservação de Nápoles, provocou uma distorção eletromagnética momentânea. Isso não deveria acontecer. A assinatura magnética da tinta não deveria ser forte o suficiente para interferir com os equipamentos médicos modernos. Mas aconteceu, e isso levou à próxima descoberta. E se a tinta tivesse sido deliberadamente projetada para interagir com algo além do pergaminho? Foi então que os pesquisadores começaram a escanear os pergaminhos com um processo chamado imagem multiespectral, sobrepondo radiação infravermelha, ultravioleta e até mesmo de terahertz para revelar marcas invisíveis. E o que eles descobriram ganhou manchetes internacionais. Os pergaminhos não foram escritos em latim ou grego como se esperava, mas numa mistura de ascano grego e uma terceira língua que permanece não identificada. Essa escrita desconhecida levou alguns epigrafistas a denominá-la Cifra de Pompeia. Ela é escrita em espirais laços e proporções matemáticas. Um símbolo se repete frequentemente um triângulo dentro de um círculo com raios que se estendem para fora, estranhamente semelhante aos desenhos do olho da providência do final do Renascimento. Mas talvez a pista mais fascinante tenha sido a menção repetida aos Guardiões da Chama, uma suposta irmandade de sacerdotes astrônomos romanos e estrangeiros que acreditavam que a erupção do Vesúvio não era aleatória, mas cíclica. Os pergaminhos fazem referência a algo que chamam de sequência do despertar, um período marcado por alinhamentos celestes, aumento da atividade sísmica e grande agitação psicológica. Uma tradução agora amplamente debatida chega a sugerir que um fogo purificador da montanha retornará a cada 12 gerações. Para tornar as coisas ainda mais perturbadoras, um pergaminho contém o que parece ser um conjunto de coordenadas, não de Pompeia, mas de uma região montanhosa na atual Albânia. Arqueólogos cruzaram as informações e encontraram um sistema de cavernas há muito mencionado com vestígios de entalhes nas paredes da época romana ainda não escavado. Será que isso está ligado ao mesmo grupo? Será que faziam parte de uma rede transcontinental? Enquanto isso, um pergaminho parcialmente decifrado sugere que o planetário de bronze, descoberto anteriormente, fazia parte de um par. O segundo dispositivo, segundo o texto, foi construído não para observar, mas para invocar. Se isso significa cálculos astronômicos ou algo mais metafísico, ninguém pode afirmar com certeza. Mas uma coisa é certa: quem escreveu esses pergaminhos tinha conhecimento de astronomia, magnetismo, geometria e até mesmo sistemas criptográficos muito além do que se supunha anteriormente para o mundo romano. Essa constatação
ganhou ainda mais peso após o que os conservadores encontraram dentro dos próprios baús enegrecidos. O esqueleto sem cinzas nos pulmões. Quando os pesquisadores voltaram sua atenção para o esqueleto solitário encontrado dentro da cripta de Pompeia, esperavam encontrar outra história trágica congelada no tempo vulcânico. Mas o que descobriram em vez disso apenas aprofundou o mistério. Ao contrário das milhares de outras vítimas de Pompeia, cujos momentos finais foram marcados por carne queimada, paredes desabadas e vias respiratórias carbonizadas e cheias de cinzas, este indivíduo não apresentava sinais de trauma térmico. Ainda mais chocante, uma tomografia detalhada da caixa torácica e da cavidade sinusal não revelou a presença de cinzas vulcânicas ou fuligem nos pulmões. Como isso é possível? Pompeia foi soterrada por fluxos piroclásticos superaquecidos, avalanches de gás e cinzas que atingiram temperaturas acima de 500 graus Celsius e se moviam mais rápido que um cavalo a galope. O calor por si só foi suficiente para vaporizar órgãos internos e transformar cérebros em vidro, como foi descoberto em uma vítima próxima à biblioteca de Herculano. No entanto, o homem dentro da cripta, cercado por pedras seladas por cinzas, estava intacto, seu esqueleto sem deformações, seus ossos não deformados pelo calor, seus dentes ainda cerrados. Ele não morreu na erupção. Esse único detalhe mudou completamente o rumo da investigação. Os testes forenses com isótopos revelaram algo incomum. O homem havia crescido longe de Pompeia, provavelmente no Oriente Próximo, possivelmente na Judéia ou na Síria, com base nos níveis de estrôncio em seus dentes. Mesmo assim, ele foi enterrado sozinho nas profundezas de uma casa particular. Os testes de DNA ofereceram outra pista. A linhagem materna do homem remontava a um haplogrupo comum nos antigos sacerdócios egípcios e ainda mais raro no Império Romano. Sua dieta à base de proteínas magras, ervas mediterrâneas e sem carne de porco sugere ainda mais uma disciplina ritualística ou religiosa. Não se tratava de um servo, um cidadão ou um comerciante. Ele era outra pessoa. Seria o autor dos pergaminhos um guardião do cofre, ou algo mais simbólico, uma oferenda humana preservada junto a ferramentas sagradas para algum rito cosmológico esquecido. Mais perturbador ainda quando os pesquisadores reconstruíram sua última posição, usando um software de articulação óssea, descobriram que ele não estava se encolhendo nem se protegendo. Estava ajoelhado com as mãos unidas em frente ao peito e o rosto voltado para cima. Alguns compararam a postura à oração, outros à submissão. Mas ela não era forçada, era deliberada. Ele pode ter morrido meditando ou se trancado voluntariamente na câmara, antecipando algo apocalíptico. Essa descoberta desencadeou uma onda de teorias. Seria esse cofre mais do que um laboratório secreto? Poderia ter sido um bunker ritualístico, um espaço reservado para o que textos antigos às vezes chamavam de inversão dos céus. Alguns estudiosos mencionaram paralelos com templos mitraicos e santuários de fogo zoroastrianos, onde os sacerdotes se isolavam para comungar com as estrelas. Será que esse homem entrou no cofre esperando sobreviver à erupção? Ou estaria cumprindo um juramento de guardar o conhecimento até que um futuro distante o redescobrisse? No entanto, o mistério não terminava com sua postura ou seu passado. O que estava perto dele nas paredes e nos pergaminhos apontava para algo muito mais estranho, algo que nem mesmo o tempo poderia explicar. O símbolo que não deveria existir. Entre os elementos mais desconcertantes descobertos dentro do cofre secreto, estava um símbolo polido em bronze, gravado nos pergaminhos e até mesmo pintado levemente em uma parede com um pigmento que fluorescia sob luz ultravioleta. À primeira vista parecia vagamente geométrica, uma estrela de 6 pontas inscrita em um anel, ladeada pelo que pareciam ser glifos planetários.
Mas quando um professor de arqueoastronomia comparou os ângulos internos e as proporções das linhas da estrela com mapas estelares conhecidos, ele percebeu algo impressionante. A formação espelhava a grande conjunção planetária de 2043, um raro alinhamento celeste que ainda ocorrerá décadas depois. O alinhamento não é apenas simbólico. De acordo com cálculos orbitais do Observatório Europeu do Sul, essa configuração específica ocorre apenas uma vez a cada 13.000 anos. Como uma seita da época romana poderia ter previsto isso com tanta precisão, alguns alegaram coincidência. Outros, no entanto, sugeriram algo muito mais radical, que quem criou o símbolo possuía conhecimento dos ciclos processionais, uma oscilação lenta no eixo da Terra, descoberta apenas por Hiparco no século II a.C. e raramente compreendida mesmo séculos depois. O símbolo também foi encontrado gravado em uma estranha placa de cobre embutida no piso da abóbada. Quando os metalurgistas realizaram testes espectrográficos, ficaram surpresos ao encontrar traços de irídio e ósmio, elementos mais comuns em meteoritos do que na crosta terrestre. A estrutura do artefato também apresentava sinais de ter sido trabalhada a frio moldada sem aquecimento. Tal metalurgia não deveria ter sido possível no século Pintul. Não temos evidências de que eles pudessem fazer isso, disse a doutora Elisa Montani, do Instituto Arqueológico de Nápoles. Mas aqui está. Existe. Ainda mais surpreendente era o que se encontrava sob o símbolo no chão. O solo sob a placa de cobre foi cuidadosamente revestido, não com concreto romano, mas com cristais de quartzo, triturados e camadas de pó de magnetita dispostas em círculos concêntricos. Isso gerou uma onda de especulações online e no meio acadêmico. Seria uma câmara de ressonância, um dispositivo energético primitivo, ou talvez, como propôs uma teoria marginal, uma fechadura de calendário projetada para ser aberta ou ativada apenas durante alinhamentos planetários específicos. Os céticos zombaram até que um experimento recente mudou tudo. Quando uma equipe de pesquisadores recriou um modelo em escala do desenho do símbolo usando os mesmos materiais e o expôs a frequências entre 165 Hz e 200 Hz, eles notaram a formação de um padrão de vibração distinto na camada de quartzo, algo conhecido em física como assinatura cimática. O padrão se alinhava quase perfeitamente com a forma do símbolo. Ou seja, a estrutura respondia a frequências sonoras específicas. Ela foi construída para ressoar. Mas com que propósito? Agora os teóricos estão em polvorosa. Alguns sugerem que era usado para amplificar observações astronômicas, possivelmente ligado à ressonância planetária. Outros acreditam que pode ter estado associado a cânticos rituais, desbloqueando estados alterados de consciência no guardião que se ajoelhava sobre ele. Mas uma frase encontrada inscrita na tampa interna de um recipiente de pergaminho ressoa repetidamente em discussões recentes. Quando a chama retornar, o portão se abrirá. Que chama? Que portão? E por que ele só deveria se abrir depois de milhares de anos? Seja qual for o verdadeiro propósito da Câmara Científico-Espiritual ou algo intermediário, é evidente que as pessoas que a construíram não estavam apenas observando as estrelas. Elas estavam esperando por algo. O Corredor dos Ecos. Enquanto os pesquisadores ainda tentavam desvendar a estranha ressonância projetada sob a placa de cobre, imagens sísmicas da abóbada revelaram uma passagem estreita que se estendia mais profundamente no subsolo, um túnel tão precisamente esculpido que parecia quase feito à máquina. Os arqueólogos o apelidaram de Corredor dos Ecos, depois de notarem algo inexplicável. Cada palavra dita em seu interior reverberava não como um eco, mas como um tom harmônico, um som que parecia cantar de volta para eles.
O corredor media apenas 1,6 metros de altura e estendia-se por quase 40 metros sob o bairro sul de Pompeia, escavado em tufo vulcânico que endureceu após a erupção. Mas ao contrário da alvenaria romana, que tipicamente utilizava argamassa e tijolos, as paredes aqui eram lisas e fundidas como se tivessem sido moldadas por fusão. Inicialmente, os cientistas suspeitaram de antiga atividade geotérmica, mas a espectroscopia não revelou sinais de alteração térmica. Em vez disso, as paredes eram compostas por uma mistura incomum de calcita cinzas e silicato vítreo, a mesma composição encontrada em fulguritos. Tubos naturais se formavam quando raios atingiam o solo. Para testar a acústica do corredor, engenheiros da Universidade de Nápoles instalaram microfones de alta sensibilidade ao longo de sua extensão. Quando um único tom de 174 Hz, a frequência considerada curativa, em algumas teorias modernas sobre o som, era reproduzido em uma extremidade, o corredor o amplificava 3 vezes na outra, produzindo um zumbido estranho que persistia mesmo após a fonte sonora cessar. As reverberações duravam 46 segundos, muito mais do que qualquer eco normal. O som, como descreveu um pesquisador, parecia vivo. Mais adiante, no final do corredor, encontraram algo ainda mais estranho. Uma porta de basalto selada com a face coberta por uma fina camada de vidro vulcânico perfeitamente lisa, exceto por um único sulco em espiral para dentro. Incrustado nesse sulco, havia magnetita em pó, o mesmo material magnético encontrado sob o símbolo da abóbada. Quando os magnetômetros foram introduzidos, os instrumentos registraram picos violentos. O campo magnético dentro do túnel era 20 vezes mais forte que o da rocha circundante. Foi então que um historiador de arte notou uma inscrição tênue perto da base da porta. Embora desgastadas, algumas palavras em latim eram legíveis. Vox clavis ad astra est. A voz é a chave para as estrelas. A frase desencadeou uma nova hipótese, a de que o corredor fora projetado como uma espécie de chave acústica, uma câmara, onde o próprio som poderia desencadear movimento ou acesso. Afinal, os engenheiros da antiguidade eram mestres em ressonância e hidráulica. Os gregos haviam construído teatros capazes de amplificar um sussurro. Será que os pompeianos, ou alguma ordem secreta entre eles, levaram esse domínio a um outro nível? A porta de basalto, como é agora chamada, permanece selada. Os arqueólogos hesitam em usar brocas ou explosivos por medo de destruir o que está além dela. Mas um radar de penetração no solo detectou um vazio atrás dela, aproximadamente do tamanho de um pequeno cômodo com densas assinaturas metálicas em seu centro. O que se encontra lá dentro seja uma câmara ritualística, um dispositivo astronômico ou algo que desafie todas as 3 categorias, permanece um mistério. Após meses estudando as anomalias magnéticas além da porta de basalto, os pesquisadores decidiram empregar um método de imagem não invasivo conhecido como tomografia de muons, a mesma tecnologia de varredura de raios cósmicos usada para mapear as câmaras internas das pirâmides do Egito. O que eles descobriram surpreendeu a todos. O vazio atrás da porta de basalto não era uma pequena câmara como se acreditava inicialmente. Era um cubo perfeito precisamente com 9,14 metros de lado, alinhado com o norte verdadeiro, com uma margem de erro inferior a 1 grau. Sua perfeição geométrica desafiava as ferramentas conhecidas pelos engenheiros romanos. Dentro do cubo, os scanners detectaram 4 pilares verticais dispostos em um quadrado cada um com um núcleo metálico denso. Entre eles, bem no centro, repousava um objeto esférico com cerca de 1 metro de diâmetro, emitindo uma assinatura eletromagnética fraca, porém constante. Quando os dados da varredura foram processados em renderizações tridimensionais, um detalhe arrepiante emergiu.
Os pilares e a esfera estavam conectados por canais finos, como se tivessem sido projetados para a movimentação de fluidos ou energia. Para alguns membros da equipe, a estrutura lembrava muito o layout de um capacitor moderno, um dispositivo que armazena carga elétrica. Mas supõe-se que fosse do século Pindu Pirit. A precisão matemática do cubo apenas aprofundava o mistério. Cada dimensão, altura, largura, até mesmo a distância entre os pilares correspondia a proporções encontradas nos sólidos platônicos, antigas formas geométricas gregas que se acreditava representarem os blocos de construção do universo. E quando a orientação da câmara foi mapeada em relação às estrelas como teriam aparecido na noite da destruição de Pompeia, em 79 d.C., seu eixo norte-sul alinhou-se exatamente com a constelação de Lira, o antigo símbolo da música e da harmonia divina. Alguns arqueólogos propuseram uma explicação mais fundamentada. Talvez fosse uma experiência romana com som e magnetismo, uma oficina esquecida de filósofos influenciados pelo misticismo pitagórico. Mas outros, incluindo a geofísica Dra. Helena Vasari, não se convenceram. Essa estrutura foi selada séculos antes da erupção, observou ela. As camadas vulcânicas acima dela permanecem intactas. Seja o que for, existiu muito antes de Pompeia como a conhecemos. Para complicar ainda mais as coisas, a esfera metálica no centro da câmara emitia um zumbido fraco quase inaudível para o ouvido humano, mas mensurável com instrumentos de precisão. A frequência: 432 Hz. O mesmo tom associado à ressonância natural da Terra e à música que, segundo teorias, harmoniza-se com as vibrações do universo. Numa decisão que gerou intenso debate, as autoridades italianas restringiram a continuação das escavações no local até que a estabilização completa do solo vulcânico seja garantida. Mas documentos vazados sugerem que antes de selar a câmara novamente, os pesquisadores baixaram uma sonda de imagem térmica através de um orifício microscópico. Ela capturou apenas 6 segundos de vídeo antes que o equipamento falhasse, mostrando uma superfície espelhada no interior como metal líquido ondulando em câmera lenta. Alguns cientistas acreditam que seja simplesmente mercúrio mineralizado que os romanos usavam em rituais e experimentos. Outros sussurram que o espelho é algo completamente diferente, um dispositivo destinado a refletir não a luz, mas o som ou a energia. O que você acha que tudo isso significa? Inscreva-se.